Muito bem, a asma está em pauta aqui no Vida e Saúde de hoje. Será que você tem asma e nem sabe? Ou de repente você tem algum outro sintoma respiratório, mas precisa entender que isso pode significar um risco ou não. Bom, a asma é uma doença que merece a nossa atenção, mas infelizmente às vezes ela não é tão levada a sério como deveria, né? Só para você ter uma noção, a asma é a quarta causa de internação no país. Dados do Ministério da Saúde e do IBGE mostram que a asma chega a atingir mais de 6 milhões de brasileiros acima de 18 anos. E é extremamente importante conhecer os sintomas, os gatilhos para as crises e tentar diminuir a exposição a esses agentes, sem esquecer, é claro, de buscar ajuda médica adequada. Com a pandemia, nós precisamos estar ainda mais atentos aos sintomas e doenças relacionadas ao nosso sistema respiratório. Será que a asma pode trazer sintomas mais graves da doença? Ou até mesmo quem teve Covid-19 pode vir a desenvolver asma? A gente quer saber mais sobre esse assunto e para esclarecer, a gente trouxe aqui o Dr. Aurélio Rochael, que é pneumologista, melhor dizendo, e vai nos ajudar aqui nessas questões. Agora, se você quiser participar, quiser trazer aqui a sua dúvida para o doutor responder, é simples. Basta você mandar a sua questão aqui para o nosso WhatsApp, anota aí o número. Pega o celular, já digita aí o nosso número 12 98266 0004 é o nosso contato. O QR Code aqui também vai levar você, aponta a câmera do celular para ele, que você vai ser encaminhado para o nosso contato direto de WhatsApp e a gente pode trocar aqui uma ideia na medida do possível. Quero trazer a sua dúvida aqui para o doutor nos ajudar a responder. Doutor Aurélio, bem-vindo mais uma vez ao Vida e Saúde. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Teru. Muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer sempre. Doutor, que bom que você pôde abrir um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente hoje, ainda mais hoje, né, que é um dia nacional do controle da asma. Muita gente não dá essa importância, mas você está vendo aí no seu consultório que a preocupação ela é devida. A gente precisa cuidar dessa doença. Eu ia falar desse sintoma não, mas dessa doença, né? Sim, é mais frequente do que a gente imagina, né? A asma é uma doença, na verdade, uma predisposição genética a pulmão responder de forma exagerada, principalmente aos fatores ambientais. E ela pode ser alérgica, pode estar relacionada não só aos alérgenos que a gente conhece por aí, né? Poeira domiciliar, animais de estimação, enfim, poluição ambiental, mas também pode estar relacionada a outras condições, né? Então, é muito importante, principalmente nesse contexto de pandemia, a gente ter um controle aí de mais uma doença que, se estiver bem controlada, não vai ser um susto maior aí na pandemia. A gente deu um dado aqui, doutor, que no Brasil muita gente pode ter asma. E a gente só falou de pessoas adultas, né, acima de 18 anos. Além disso, as crianças também têm sofrido. O dado aqui é que mais de 6 milhões de adultos têm asma. Que isso impacta na nossa realidade brasileira? É uma causa frequente de internação e um gasto também público muito grande com as internações. Mas o principal problema é porque ela, se bem conhecida e atentado aos sintomas, o tratamento ele é muito eficaz. E hoje nós estamos aqui numa situação muito boa para a asma, porque tem medicamentos que conseguem controlar muito bem. A gente tem as famosas bombinhas que tiveram uma evolução muito grande nos últimos 20 anos, né? Hoje a gente tem um arsenal grande de medicações inalatórias, não só aquelas bombinhas, né? Mas também dispositivos em pó que a gente aspira, né? Tem todos os tipos de dispositivos que a gente pode utilizar, fora aquelas tradicionais bombinhas, né? Então, além das medicações inalatórias, existem imunobiológicos, que são injeções que são dadas periodicamente, mensalmente, né, que atuam especificamente contra imunoglobulinas ali, ou interleucinas, que são outras substâncias inflamatórias geradas na asma, para o controle da doença. Então, assim, é muito difícil não conseguir o controle se a pessoa estiver bem orientada, estiver bem acompanhada. O arsenal é imenso. Legal, doutor. Fora os tratamentos aí naturais, que a gente vai falar mais
adiante. Sim, é legal você estar falando sobre isso, porque os tratamentos para asma de antigamente, eles tinham muitos efeitos colaterais, né? E até hoje existe uma ideia de que essas bombinhas, de que esses medicamentos, eles têm muito mais malefício do que benefício, fazendo com que as pessoas acabem não dando crédito para o tratamento. Mas hoje a gente quer falar um pouco mais sobre isso. E você mencionou aqui no começo do programa algumas causas de asma. Eu vou virar aqui, olha, a poeira, os pelos de animaizinhos, a própria poluição e também, eu não sei se eu posso dizer os cheiros ou os próprios produtos de limpeza, perfumes, produtos com cheiros mais exagerados. Teru, isso é muito peculiar de cada um. Tem gente que tem mais sensibilidade a aeroalérgenos, que a gente chama, né? Que é a poeira doméstica, que tem muito ácaro, aos animais de estimação, que está relacionado à caspa dos animais. Tem gente que tem alergia a gato, tem gente que não tem alergia a gato, tem gente que tem alergia a cachorro, tem gente que não tem alergia a nenhum dos dois, tem gente que tem só a poeira domiciliar e tem gente que não tem alergia a nada, mas tem asma desencadeado por outros fatores. Por exemplo, o tabaco, a gente tem que ser lembrado que é um fator muito importante para desenvolver e desencadear a asma. Então, tem, por exemplo, pessoas que trabalham em usinas e outros fatores exposicionais que essa pessoa vem encontrar, né, de poluentes ali, e isso às vezes precisa ser investigado em loco. Então, cada um acaba respondendo de um jeito, mas tem como investigar isso, né, no acompanhamento e avaliar se essa asma está mais relacionada à parte alérgica ou a outros fatores químicos, ao frio, por exemplo. Tem gente que, quando chega o frio, piora porque o ar fica mais frio e seco, e aí desencadeia a asma, né? A obesidade é um fator também importante. Tem gente que nunca teve desde a infância, depois de ganho de peso na fase adulta, tem asma desencadeada pela obesidade. Tem gente que tem asma desencadeada pelo exercício, né? Então, Olha só. uma asma alérgica, né? Você tocou num ponto interessante. Uma pessoa que, de repente, cresceu numa casa com bichinho de estimação e que não apresentava sintomas nenhum. Depois de adulta, ela pode vir a despertar essa predisposição genética, doutor? Pode. Por isso que precisa ser investigado. Às vezes não é o bichinho de estimação. E tem gente que, mesmo tendo um pouco de alergia ao bichinho de estimação, sabe que ama o bichinho e consegue controle de outra forma, não desapegando o bichinho. Mas tem gente que a gente tenta de tudo, todas as medicações, e mesmo usando o arsenal que a gente tem, não consegue o controle. Aí você vai investigar, a pessoa dorme com um cãozinho e a única coisa que ela tem alergia é o cãozinho, né? Que a gente fez o estudo lá no sangue, ou o prick test, que são estudos de alérgenos ali na pele. Pode ser o único fator desencadeante, né? Pois é, olha, a gente está conversando aqui com o doutor Aurélio, que é pneumologista, mas nada exclui a sua ida ao especialista. Se você sente alguns dos sintomas que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, é importante você procurar um especialista. Mas, doutor, chegou uma questão interessante aqui de um telespectador que eu queria trazer na tela agora. Olha, quem está falando com a gente é o Ferdinando. Tudo bem, Ferdinando? Lá de Cajazeiras. Ele disse o seguinte: minha mãe sofre com os sintomas da asma há muito tempo e isso me preocupa. Fatores psicológicos como a ansiedade podem influenciar no agravamento da doença? Boa pergunta, Ferdinando. Sim, o estresse ele pode agravar. Só que é importante frisar o seguinte: às vezes a pessoa ela fala assim, doutor, estou indo bem, mas o estresse me deixa em crise, tem que ir para o hospital, ou algum outro fator que você acha que é o fator causal da asma dela, na verdade, aquele não é o fator que está causando, aquele é o fator que está sendo um gatilho, porque ela não tem um controle adequado. Então, muitos desses pacientes já têm a capacidade pulmonar ruim, já tem um componente inflamatório importante que não está sendo tratado, e aí ele entra em contato com isso, que só piora a situação, mas se tratado previamente, quando entra nesses fatores de gatilho, os sintomas podem ser simplesmente muito leves, né, ou facilmente controlados. Então, a importância de você realmente buscar uma ajuda profissional. Fala pra gente, doutor, quais são os principais sintomas da asma, porque a gente pode confundir a asma com outras doenças do sistema respiratório. Eu já imaginei aqui que quem tem rinite também é sensível a tudo isso aqui. Geralmente, asma e rinite alérgica estão muito juntas, né? A asma alérgica, que é mais frequente, a pessoa às vezes na infância tem aquelas urticárias, né? Coceiras, aparecem alergias frequentes, rinite alérgica. Geralmente são crianças que tiveram bronquiolite, né? Ficaram internadas
logo após nascer. Então, isso é um fator predisponente. Pais que fumam também é um fator predisponente grande, mas o principal sintoma está relacionado a um chiado no peito, uma coceira, um aperto, principalmente durante a atividade física. São sintomas que pioram no período noturno e na parte da manhã. Então, vai chegando ali à noitinha, começa com uma tosse, uma sensação de ronco, de chiadeira no peito. Às vezes, na infância, é um pouco negligenciado, porque a criança ela não tem chiado, mas o principal sintoma, ela não gosta, quando vai jogar futebol ou correr, começa a tossir. Isso tem que ser valorizado, né? Porque às vezes o primeiro sintoma na criança é a tosse. E no adulto também, aquela tosse chata que começa a vir ali no período noturno. Às vezes não tem chiado, não tem falta de ar, mas o principal sintoma é a tosse. Existe a asma tosse variante, que a pessoa só tem tosse, ao invés de ter os outros sintomas, como o broncoespasmo, que a gente chama, né, que é o fechamento dos broncos e a falta de ar, né? A gente tem que lembrar que a asma é uma predisposição a você reagir de forma exagerada. E essa forma exagerada é o que dá esse sintoma, né? Então, o pulmão, ele é como se os brônquios, os galhos de uma árvore, se a gente for fazer essa analogia, é como eles se fechassem e o ar passasse com dificuldade. Então, geralmente no período noturno, quando o nosso cortisol cai para a gente descansar, cortisol é um hormônio anti-inflamatório, tende a piorar os sintomas aí alérgicos, geralmente rinite alérgica também. Então, a gente tem que ficar atento a isso, não só a falta de ar, essa sensação de aperto, chiado, principalmente durante a atividade física, mas também o simples quadro de tosse persistente, né? Isso pode ser também. Doutor, você está falando de sintomas aqui, a gente pode ter uma ideia, mas é preciso fazer um diagnóstico, tem exame para isso, né? Para que a gente possa conviver, seguir em frente com a asma. Sim, o principal exame que a gente faz no consultório é a espirometria, ou prova de função pulmonar. Na prova de função pulmonar, o paciente ele sopra no aparelho, a gente consegue ver o volume de ar que sai do pulmão, e ele faz uma curva, um gráfico no computador. Conforme esse gráfico é desenhado, a gente consegue observar se tem alguma resistência ali, uma saída do ar do pulmão, que infere para a gente que esse bronco está ali parcialmente fechado. Então, ele dá diversas variáveis ali para a gente, que a gente consegue ver se esse paciente está bem controlado, se a capacidade pulmonar está normal, se o ar está saindo livremente, e avaliar periodicamente se está tendo resposta ao tratamento, né? Então, a prova de função pulmonar é muito importante para ver se a capacidade está dentro da normalidade. E os outros exames são exames relacionados aos exames de sangue, relacionados à alergia. Então, hoje avançou muito em relação à identificação do perfil da asma. A gente antigamente achava que era só alérgica. Hoje a gente sabe que não é só alérgica. Então, isso no sangue a gente consegue identificar ao nível de imunoglobulinas relacionados à alergia, o nível de eosinófilos no sangue, tudo isso vai apontar para um tipo de tratamento e um tipo de exposição que a gente pode tentar evitar nesse indivíduo, entendeu? Olha que legal, afunilando mais o tratamento, afunilando mais também a prevenção das crises, né? Vamos falar um pouquinho sobre conviver com a doença, doutor? Porque você já deu boas notícias aqui falando que é possível, que a gente tem bastante recurso, e acho que a primeira coisa interessante é que a gente precisa aderir ao tratamento, porque às vezes a pessoa começa a tomar... O principal, o que acontece? O histórico da asma é um histórico de preconceito em relação às medicações, porque antigamente, antes da década de 80, a gente não tinha outra medicação a não ser os broncodilatadores e os corticoides sistêmicos, que são aqueles corticoides que a gente toma via oral, que dão muito efeito colateral. Então, os broncodilatadores por si só, eles são altamente eficazes em tirar da crise, mas eles não conseguem controlar. Uma vez que existe uma inflamação intensa acontecendo ali, e essa inflamação ela pode ser crescente, o uso do broncodilatador ele vai acabando mascarando a doença, entendeu? Você usa o broncodilatador, ele atua, ele abre, dilata os broncos, só que a inflamação persiste. Quando acaba o efeito, às vezes volta pior do que estava antes. Aí a pessoa fala assim, então não vou usar o broncodilatador. Não, o broncodilatador era a principal medicação que tirava da crise, só que não existia medicação de controle. E hoje, as medicações, elas são uma união do broncodilatador melhorado, né, de longa duração, junto com o corticoide inalatório em pequena dosagem, que não dá quase nada, zero de efeitos colaterais, dependendo da dosagem. Então, isso fez uma mudança radical no tratamento da asma, né?
além de outros broncodilatadores aí de longa duração, mas sempre associados a um anti-inflamatório, que é o corticóide inalatório. Então, as pessoas não podem ter receio quanto ao uso da medicação. Eu sempre falo assim, quanto melhor você conseguir usar a medicação, mais fácil vai ser a gente conseguir retirar. Porque as pessoas não podem tolerar sintoma. Ela pode ser atleta de alta performance com asma. Ela tem que fazer atividade física, tem que ter vida normal. Se ela tem alguma limitação, é sinal de que essa asma não está sendo controlada e vai ser mais difícil diminuir as medicações. Entendi. Então, o intuito do tratamento é usar o melhor possível para depois usar, tentar retirar ou usar o mínimo possível depois. Legal, olha, ele falou do principal, gente, para conviver. Outra coisa aqui, identificar o que causa a asma, para a gente não ficar se expondo, né, doutor? Sim, se está claro no exame que você tem alergia a animais de estimações, por exemplo, aí você não consegue o controle, é uma decisão difícil, mas a gente tem que se afastar dessa exposição. Agora, acontece também devido ao trabalho, é a única opção, ou a gente tem fatores domiciliares ali que a gente não consegue se ver livre, a gente vai ter que escalonar o tratamento da asma, mas tentar identificar isso pelos sintomas ou por exames também é muito importante como educação, né? Para a gente tentar evitar. Ou se prevenir. Às vezes está no uso, né, tá no uso intermitente, estou sem medicação, estou bem, mas sei que eu vou entrar e vai me dar gatilho. Já faço uso antes legal. Para não sentir nada e não desencadear. Maravilha. Agora, esse fator puxa esse outro aqui, que é manter a casa ou o ambiente do convívio, pode até ser do trabalho, em ordem. Excluindo, quem sabe, itens como tapete, cortina, que às vezes podem piorar o quadro. Sim, eu acho que é importante adicionar nesse fator aí a eliminação do tabaco domiciliar. Ok. Né? A gente acha também que é só fumar fora de casa e dentro de casa não acontece nada, mas ali a química que fica na roupa, né, da nicotina, das partículas do cigarro na roupa, que fica na roupa mesmo pós-lavagem, tudo isso numa criança pode ser um fator desencadeante. Então, a gente tem que fazer de tudo para eliminar o tabaco de casa, né? E manter a casa limpa, arejada, né? Maravilha. Eliminando o máximo que puder as poeiras, enfim, poluentes domésticos. Doutor, essa questão aqui também é uma questão que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo agora da pandemia, melhorar a respiração com exercícios respiratórios ou com atividade física, como o Acerte Passo que a gente faz aqui no Vida e Saúde. Qual é a dica aqui de ouro? Sim, é importante assim explicar, um atleta de alta performance ele pode ter a mesma capacidade pulmonar visto no exame do que uma pessoa sedentária. O que muda nisso aí? É o condicionamento cardiorrespiratório. Então, é como se você alinhasse o seu organismo a não precisar tanto assim do seu pulmão e do coração, entendeu? Quando você tem um alinhamento do coração, do pulmão e da musculatura, que isso se faz com atividade física, atividade aeróbica, ganho de condicionamento cardiorrespiratório, quando você passa por uma doença, por exemplo, pelo Covid, ou qualquer outra doença pulmonar, o fato de você estar bem condicionado acaba minimizando bastante esses sintomas. Lógico, no contexto do Covid, é difícil dizer isso, porque algumas pessoas têm pouco acometimento e outros muito acometimento dependente. Eu já internei triatleta, né, que ficou 3 semanas internado, o cara era triatleta. Então, mas no contexto de outras doenças, ou mesmo do Covid, eu acho que a chance da pessoa ela passar melhor no Covid, é lógico, a gente não tem esse dado, né, em termos de literatura, mas pensando no ganho de capacidade cardiopulmonar, numa doença como a asma, por exemplo, digamos que a pessoa não tratou durante muito tempo e ficou com alguma sequela, uma diminuição da capacidade pulmonar. O fato dela ter um condicionamento vai sobrepor essa limitação, às vezes ela está vida normal. Né? É verdade. Muito importante isso. Fora que a atividade física já tem vários estudos mostrando que controla a inflamação da asma. Então, atividade física aumenta o controle da asma e a gente consegue diminuir ou tirar a medicação se a pessoa está engajada numa atividade física. Doutor, eu já até coloquei aqui essa dica, porque você acabou de falar da atividade física como poder, uma cápsula poderosa aqui também para ajudar na questão da asma, mas chegaram 2 interações interessantes aqui falando sobre questões de estilo de vida. O João Pedro Mariano, lá de São Mateus, pergunta o seguinte: Oi, doutor, oi, Teru, oi, doutor Aurélio. Percebo que quando como algo mais pesado, eu sinto muita falta de ar durante o sono ou logo pela manhã e tenho que usar a bombinha. Isso tem mesmo relação? Sim. Tem mais uma tela, peraí, só relação. A Amanda também está perguntando, doutor, os produtos lácteos também podem desencadear crises asmáticas?
Sim, algumas pessoas sim. O que acontece é, comida pesada, você aumenta a chance de ter refluxo. E o refluxo é um fator desencadeante da asma ou um fator que faz com que a gente não consiga controlar muito bem. Então, você comendo mais pesado à noite vai ter mais chance de ter refluxo gastroesofágico ali no período noturno e vai piorar da asma, sim, com certeza, né? Então, a gente sabe também que alguns estudos correlacionando, né, a diminuição da ingesta de alimentos lácteos pode ter um benefício em algumas pessoas. Mas é muito importante essa interação, principalmente com a dieta balanceada. A gente está falando de exercício de dieta balanceada, falando ganho de peso. As pessoas que perdem peso e mantêm o peso dentro do ideal, elas tendem a melhorar também do controle da asma, né? Muitos obesos que perdem peso radicalmente, às vezes simplesmente eliminam o tratamento da asma, né? Ele só usava medicamento para asma quando era obeso, depois perdeu olha peso, aí. às vezes elimina. Então, tem essa possibilidade também. Doutor, chegou mais uma última pergunta que eu quero trazer aqui, muito importante, especialmente para o momento que a gente está vivendo. Quem mandou ela para a gente, vamos ver quem foi a Laura Sofia. Doutor, diz ela aqui, tive Covid-19 há 1 ano e vivo cansada e sem fôlego, muita falta de ar. Posso desenvolver asma ou isso vai passar? Pergunta pertinente da Laura aqui. Será que isso é sintoma de asma? Será que isso é sequela da Covid ainda? Mas 1 ano e meio atrás ela teve. Teru, assim, tem estudos que foram conduzidos no Reino Unido, mostram que são sintomas muito frequentes mesmo após 1 ano. Então, a fadiga crônica é muito frequente. O que acontece no Covid é que tem um catabolismo intenso, perda muscular muito intensa. Associado à pandemia, ao isolamento social, as pessoas não têm recuperação desse condicionamento e da massa muscular. Então, para tentar minimizar isso, precisa existir um trabalho de reabilitação, um fortalecimento muscular, dieta balanceada e treinos de exercícios cardiorrespiratórios. Agora, com respeito a pode desenvolver asma, qualquer doença viral, bacteriana, pulmonar, pode desencadear. Isso vai depender da predisposição genética. Entendi. Ela vir a ter asma, isso, né, qualquer doença viral pode ser um gatilho. Né? Às vezes ia aparecer mais tarde, apareceu agora, pós-Covid, né? Mas é importante dizer que a asma ela é muito frequente, na maioria das vezes leve, se a gente faz o controle adequado, né? Esses graves de ficar indo para o pronto-socorro é porque não se faz o controle adequado dela. Entendi. Doutor Aurélio, foi fantástica a nossa conversa aqui hoje contigo, porque você trouxe esperança. E não só esperança para a asma em si, mas também para o que a gente está vivendo. Não só nós, nossos parentes, nossos amigos com relação à Covid. E o que fica claro aqui, buscar ajuda, buscar melhoria é possível para todo mundo. A gente vai junto. Muito obrigada aqui por dar um pouquinho do seu tempo, abrir um tempo na sua agenda para estar com a gente. E você... Eu que agradeço a oportunidade de poder dividir a informação. E vamos juntos, assim, né? Com informação que gera transformação. Tem gente querendo saber mais aqui do Dr. Aurélio, como é que ele trabalha. Você pode acessar o site www.respirato.com.br. Obrigada, doutor Aurélio. Eu que agradeço, Teru. Até a próxima. Olha, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem claramente aqui no Vida e Saúde. E o Dr. César vai falar um pouquinho sobre a competição. Será que ela traz benefícios para a nossa saúde mental? E ainda tem receita por aqui, não vai perder, hein? Tem pão sueco na bancada do Vida e Saúde daqui a pouquinho para você repetir aí na sua pia, na sua bancada em casa.